Olá, eu sou o professor Eric Feitosa e esse é o nosso terceiro vídeo da série de 6. Vamos tratar aqui a soma entre vetores. Nós temos as operações soma, diferença, multiplicação por escalar. Vamos trabalhar, como havia dito, a soma. Para realizar a soma entre dois vetores, usamos duas regras. A primeira é chamada regra da poligonal, que é mais conhecido como método da linha poligonal, e a regra do paralelogramo. Vamos analisar cada caso. Regra do método poligonal, ou método da linha poligonal. Ela diz o seguinte: escolha um dos vetores como o primeiro vetor. Por sua extremidade, trace o segundo vetor. Pela extremidade do segundo, trace o terceiro, e assim sucessivamente, até que todos os vetores tenham sido traçados. O vetor resultante será aquele que unir a origem do primeiro com a extremidade do último. Uma observação bem interessante: a regra, o método da linha poligonal, ela é utilizada preferencialmente quando você possui mais de dois vetores. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero, essa aqui é a representação algébrica, tá? Então, eu tenho os vetores A, B e C. E eu quero saber como que eu faço para encontrar a representação gráfica. Então, a regra diz o seguinte: escolha, dados os vetores, escolha um deles como primeiro. E pela extremidade do primeiro, você traça o segundo, pela extremidade do segundo, traçaria o terceiro e assim sucessivamente. Vamos lá. Observem só. Eu escolhi o A como primeiro, tracei. Pela extremidade A, vou traçar o B. E pela extremidade B, vou traçar o C. Quem vai ser o vetor resultante? É aquele que unir a origem do primeiro com a extremidade do último. O que isso significa, gente? Que eu poderia substituir esses três vetores por apenas esse e o resultado seria o mesmo. Agora, quanto vale esse vetor? Ou seja, qual é o módulo? Essa é uma outra tarefa que vamos ver logo à frente. Então, nós já sabemos que isso aqui é a representação algébrica e essa aqui é a representação gráfica. Falta o módulo. Vamos ver alguns casos. Casos particulares. Primeiro caso, quando o ângulo entre dois vetores é igual a zero. Quando isso ocorre? Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vejam só. Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B. Utilizando a regra, traço o primeiro, pela extremidade do primeiro, traço o segundo. E quem é o vetor resultante? Aquele que une a origem do primeiro com a extremidade do último vetor. Como que eu faço para calcular o módulo? Então, vamos lá. Isso aqui já é a representação gráfica. Aqui é do módulo. Para saber o módulo, ou seja, o valor do resultado, basta fazer a soma do módulo dos vetores. Então, por exemplo, suponha que o A estivesse valendo 3 e B valendo 4. Quanto valeria S? 3 mais 4, 7. Então, quando eles têm o mesmo sentido, basta somar. Vamos ver, isso aqui é a nossa representação algébrica. Vamos para um segundo caso. Quando o ângulo de 180. Quando é que dois vetores têm ângulo de 180? Quando eles têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Olha lá, eu tenho o A, tenho o B. Esse aqui vai ser o vetor resultante, ou seja, traço o primeiro, pela extremidade do primeiro traço o segundo. Como que fica a resultante? Origem do primeiro com a extremidade do último vetor. Ok? Então, lembrando, você traça o primeiro, pela extremidade do primeiro traça o segundo, e o vetor resultante é aquele que une a origem do primeiro com a extremidade do último.
Bom, nesse caso, como que fica o módulo? O módulo do resultado, ou da resultante, seria o módulo de A menos o módulo de B. Então, nesse caso, suponha que o A estivesse valendo 10 e B, 3. Ficaria 10 menos 3, 7. Ou seja, o S ficaria valendo 7 unidades de medida. Terceiro caso. Eu quero fazer, isso aqui é a representação algébrica, quero saber quanto que dá o vetor A mais B. E eu tenho novamente esses dois vetores, ou seja, estou repetindo aquela situação, né? Então aqui é a representação algébrica, isso aqui é o módulo, isso aqui é a gráfica. Vamos seguir. Agora sim, terceiro caso 90 graus, quando eles são perpendiculares ou ortogonais. Então, eu tenho aqui o vetor A ortogonal ao vetor B. A regra diz, escolha um dos vetores como primeiro. Pela extremidade do primeiro, traço o segundo. Olha como fica simples. Como que eu faço para saber o vetor A mais o vetor B? Bem fácil. Vamos lá. Escolhi o A como primeiro. Pela extremidade A, traço B. Quem é o vetor resultante? Aquele vetor que vai unir a origem do primeiro com a extremidade do último. Está lá. Observe que esse aqui é um caso em que isto aqui representa quem? A diagonal, ou seja, a hipotenusa de um triângulo retângulo. E como que eu calculo o módulo? Simples. Nesse caso aqui, basta calcular a hipotenusa. Então, a regra diz que para calcular o módulo, você pega a resultante ao quadrado é igual à soma do quadrado dos vetores, do módulo dos vetores. Então, mais um casinho aqui. Se A fosse 3, daria 3 ao quadrado. B fosse 4, 4 ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado ficaria... Vou escrever aqui para que você possa acompanhar. Então, a resultante ao quadrado daria, supondo A igual a 3, tá? Então, ficaria 3 ao quadrado, mais, suponho que B fosse 4, 4 ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado seria igual, vamos lá, 3 ao quadrado, 9, mais 16, 16 lembrando que é 4 ao quadrado, e isso aqui então, vamos apagar aqui, que ficou um errinho, eu passaria a ter o seguinte, isso aqui é igual 16 com 9, 25, né? Ou seja, quanto, isso aqui ele está dizendo que S ao quadrado que é 25, então quanto vai ficar valendo S? Isso daria a raiz quadrada de 25. Que seria 5. De repente você está pensando assim, não seria mais ou menos 5? Vamos lá, vetor é módulo. Módulo é valor absoluto. Não faz sentido falar mais ou menos. Então, recapitulando, se eles têm mesmo sentido, soma. Sentidos opostos, subtrai. E se for 90 graus, teorema de Pitágoras. E se fugir esse caso? Não for 0, não for 180, nem 90. Aí nós vamos cair em outros casos, como podem ser resolvidos pelo método algébrico ou até pela regra do paralelogramo. Seguindo. Observações.
Isso aqui é uma observação muito importante. Se eu tenho dois vetores, a soma de dois vetores, A mais B. Então, o resultado, ou seja, o módulo da soma, vai ser sempre maior ou, no mínimo, igual à diferença. E sempre menor ou igual à soma. Vou repetir porque isto é muito importante. Eu tenho dois vetores, A e B. Se eu faço essa operação, a soma entre eles, o resultado vai ser sempre um valor que vai ser sempre maior, no mínimo igual à diferença, menor ou igual à soma. O que isso significa, gente? Vou pegar um exemplo aqui. Suponha que B valesse 7, A valendo 7 e B valendo 5. Pelo que está sendo visto aqui, isso aqui, a soma, vai ter que ser maior ou igual à diferença, ou seja, 2. Tá? Ou seja, aqui é o S. E menor ou igual a soma entre eles, 12. Então, o que significa? Dado dois vetores, você nunca vai ter um resultado que é maior do que a soma. E nunca vai ser menor do que a diferença. Suponha que eu te dê dois vetores, que eu não te dou o ângulo, não te dou a direção, e digo que um vale 7 e outro vale 5. E te pergunto, a resultante entre esses dois vetores vale 1, vale 13 ou vale 8? Gente, então repetindo, suponha que te dou dois vetores, 7 e 5. Você não sabe como que eles estão arrumados. Se eles têm a mesma direção e sentido, se tem direção e sentidos, a mesma direção em sentidos opostos, ou se são perpendiculares. Você não sabe. Só sabe que um vale 7 e vale 5. Aí te dou as seguintes opções. O resultado entre a soma deles vale 1. 1 não pode, porque já viu que não pode ser menor do que a diferença. E 1 é menor que 2. Vale 13? 13 também não pode, porque não pode ser maior do que a soma. Vale 8? 8 poderia, porque está dentro desse intervalo. Ok? Bom, vamos seguir. Regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo ele é utilizado para pares de vetores, ou seja, 2 em 2. Se você tem 3 vetores, você pode fazer 2, você vai encontrar um resultado, esse resultado você faz com o terceiro e vai encontrar um outro resultado. Ou seja, se você tem 3 vetores, você vai ter que fazer a operação 2 vezes. Se você tem 4 vetores, vai fazer a operação 3 vezes e assim vai. O que diz a regra? Escolha uma origem comum aos dois vetores. Pela extremidade do primeiro, trace o segundo. E pela extremidade do segundo, trace o primeiro, fechando um paralelogramo. O vetor resultante será aquele que unir a origem comum com a extremidade comum. Parece complicado, mas não é. Vejam só. Suponha que eu tenha esses dois vetores, A e B. E eu queira fazer a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Então, escolho uma origem comum. Por essa origem tem que partir A e também B. Beleza. O que diz a regra? Escolha a origem comum. Trace o vetor A, trace o vetor B. Pela extremidade A, você vai traçar o vetor B. E pela extremidade B, você vai traçar o vetor A. E quem vai ser o vetor resultante? Aquele que unir a origem comum com a extremidade comum. Está lá. Esse é o vetor resultante. Beleza. E para calcular seu módulo? Vamos lá. Aqui nós temos vetor A, aqui é o B, aqui é o B, aqui é o A.
Aqui é o resultante. Para calcular o módulo, ou seja, quanto vale esse resultado aqui, você tem que utilizar o que nós chamamos lei dos cossenos, que é esta formulazinha aqui, ó. Bem grandinha, né? Mas não se assusta não, porque ela é fácil de ser usada. Uma questão só de praticar. Ele diz que o resultado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o valor do primeiro, vezes o valor do segundo, vezes o cosseno de θ. Agora é importante. Por quê? Quem é θ? θ é o ângulo entre esses dois vetores, tá? Importante agora, ó. θ é o ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, atenção. Então, aqui é a lei dos cossenos. Fácil, fácil. Vamos ter que praticar, tá? Vamos seguir aqui, ó. Aqui também tem os casos particulares. Um ângulo igual a 90. Então, tenho lá, ó, tracei os dois vetores com a origem comum. Lembrando que aqui, ó, é a origem comum. Essa parte aqui, ó. Pela extremidade do primeiro, vou traçar o segundo e do segundo o primeiro, fechando o paralelogramo. Para quem não viu, ó, esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. O vetor resultante, origem do primeiro com extremidade, origem comum com extremidade comum. Lá está. Como vai ser calculado aqui? Utilizando, obviamente, a lei dos cossenos. Mas se você lembrar o que nós vimos alguns vídeos atrás, quando você tem dois vetores, ó, B e A, formando um ângulo de 90, você usa o Teorema de Pitágoras, que é o caso aqui, por quê? Se você observar, o ângulo entre esses dois vetores aqui, nesse momento, vale 90. E quanto vale o cosseno de 90? Cosseno de 90 é 0. E 0 vezes isso aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, essa parte aqui vai sumir, ficando somente isto aqui, ó. Que nada mais é do que, novamente, Teorema de Pitágoras. Então, aqui está, ó. Quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, traduzindo aqui, a resultante ao quadrado é igual ao módulo do primeiro vetor ao quadrado somado ao módulo do segundo vetor ao quadrado. Correto? Seguindo aí. O segundo caso particular é quando eu tenho dois vetores de mesmo módulo. Atenção, módulo. Não estou falando de direção em sentido, não. Mesmo módulo. E o ângulo entre eles é igual a 120. Então, está aqui, ó, vetor A, vetor B. Isso aqui é a origem comum. Pela extremidade de A, vou traçar B. E pela de B, vou traçar A. O vetor resultante, origem comum com extremidade comum. Está lá. Como que eu faço para calcular o módulo? Mais uma vez, ó, aqui é o ângulo, que no nosso caso, estamos tratando com um caso particular em que o ângulo é 120 e que os dois vetores têm o mesmo módulo. Então, se eu aplicar aqui, lembrando que o cosseno de 120 graus, vou escrever aqui, ó, 120. O cosseno de 120 vale menos meio. Obviamente, você teria isso aqui, ó, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais B é igual a A. Então, ao lugar de B, eu posso botar A de novo. Mais
2 vezes A vezes A. Ué, A de novo? Lembrando que B é igual a A. E o cosseno de 120 igual menos meio. Bom, observe que eu vou poder cancelar isto com isto. Aqui eu teria que S ao quadrado seria A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A quadrado. Só que aqui é mais, aqui é menos, e A vezes A dá A ao quadrado. Então, eu teria 1A ao quadrado com 1A ao quadrado, 2A ao quadrado. Menos 1A ao quadrado, então isso vai dar A ao quadrado, correto? Porque isso aqui vai morrer com isto. Então, S ao quadrado é igual a A ao quadrado. Tirando a raiz, significa que S é igual a A. E, por sua vez, como A é igual a B, então também é igual a B. Então, quando você tem dois vetores de mesmo módulo e que o ângulo entre eles é igual a 120, significa que o módulo da resultante vai ter o mesmo módulo de um dos vetores. Então, mais uma vez, se A fosse 3 e B fosse 3, S daria 3. Perfeito? Então, é o que está escrito aqui. O módulo de S seria igual ao módulo de A, que por sua vez é igual ao módulo de